Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro com Deus, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. O nosso templo central está localizado na rua Senador Xavier da Silva, número 467, esquina com a Avenida Cândido de Abreu. assembleiadedeus.org.br é o nosso site, onde você entra em contato conosco, deixa o seu pedido de oração e conhece o endereço de uma Assembleia de Deus muito perto de você, muito próximo de sua residência. Nós temos a plena certeza que neste encontro com Deus, neste programa, Deus tem algo muito especial para mim, Deus tem algo muito especial para você. Abra o seu coração e escute a voz de Deus, escute o que Deus tem para falar com você. Deus o abençoe em nome de Jesus. Efésios 5:8, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Estou muito feliz de rever os irmãos, feliz de rever os obreiros, feliz de rever o coral, feliz de rever a todos. E feliz de poder já ter sentido a presença de Deus neste lugar. Deus está neste lugar. Ele é dono deste lugar, Ele é dono da nossa vida, Ele é dono desta igreja e Ele é dono da palavra que será ministrada nesta noite. Nós já, a certa oportunidade, tivemos o privilégio de meditarmos com os irmãos em parte deste texto, muito especialmente no versículo 18. Mas hoje o Senhor nos coloca no coração meditarmos algo diferente com base neste texto, diferente do versículo 18. Este texto que nós acabamos de ler está inserido naquilo que nós poderíamos chamar de um conjunto de preleções do apóstolo Paulo sobre a dualidade entre os frutos da luz e as obras da carne. O apóstolo Paulo está traçando essa dualidade em como agem os filhos da luz
e como agem as pessoas que agem segundo a carne, que praticam as obras da carne. E todo o livro de Éfeso é um livro muito especial, muito particular. Quando nós lemos os teólogos que falam sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vemos uma certa unanimidade em dizer da complexidade, da profundidade e da grandiosidade dessa epístola. Do como o apóstolo Paulo se debruçou e como o apóstolo Paulo se esmerou ao escrever essa epístola, inclusive escrevendo num estilo um pouco diferente de todas as demais epístolas. Isso, segundo alguns teólogos, se dá pelo grande amor que o apóstolo Paulo nutria pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ocupava um lugar muito especial na vida e no ministério, e no coração do apóstolo Paulo. Mas para compreendermos o que o apóstolo Paulo está falando, eu estava raciocinando, pensando, analisando, estudando um pouco. Primeiramente, estudando o que era a cidade de Éfeso. Mas, pastor, qual a importância de estudar a cidade de Éfeso? Bom, ao longo da minha vida como filho de pastor, e já há alguns anos como pastor também, desde o ano de 99 como pastor também, eu tenho visto que as dificuldades que se apresentam nas igrejas estão intimamente ligadas às dificuldades que se apresentam na cidade. Eu morei em diversos lugares, a maioria deles aqui no estado do Paraná. Fora daqui, somente morei na cidade de Ourinhos, estado de São Paulo, onde nasci e depois voltei. Mas mesmo sendo no mesmo estado, as diferenças culturais são muito grandes de uma cidade para outra, de um lugar para outro. E parece que cada cidade apresenta, em razão da sua cultura, apresenta dificuldades espirituais diferentes. Eu morei numa cidade onde o pastor Íris também morou. Um grande entroncamento rodoviário, uma cidade que em algum momento da sua história cresceu muito rapidamente, instalou um parque industrial muito grande, muitas pessoas afluíram para lá, e aquela cidade, naquele momento histórico, se mostrou uma cidade muito violenta. Muito violenta. E por incrível que pareça, parece que esse mesmo problema, o problema da violência, se apresentava na igreja. Era o problema da cidade que refletia na igreja. Não era incomum terminarmos o culto de domingo à noite e vermos jovens como se estivessem na saída de um colégio qualquer, trocando tapas e outras coisas mais na porta da igreja, quando não havia obreiros envolvidos. Pastor Íris sabe, passou por aquela cidade, de irmãos que iam armados para o culto. Sim. O problema da igreja era o problema da cidade. Morei numa outra cidade, cuja origem do povo, da cidade, era uma origem ariana. A esmagadora maioria dos moradores da cidade eram descendentes de arianos. E eram racistas. Muitas vezes eu entrei em lojas, eu que sou moreno, cabelo enroladinho. Muitas vezes entrei em lojas, né, irmã Inês Cordeiro, e levei o nome de Schweineschwarz, que eu não vou dizer a tradução aqui agora. Mas alguma coisa como suíno preto. E era o problema da igreja também.
pessoas morenas como eu e como outros irmãos aqui presentes não teriam a menor possibilidade naquela igreja. Coordenadora do círculo de oração, coordenador da mocidade, evangelismo, música, ou qualquer setor da igreja, eram todos loirinhos dos olhos azuis, né, irmã Inês? E os morenos, esqueça. Morei numa outra cidade, muito ligada à moda, capital nacional da moda, onde a coisa do corpo, do cultivo do corpo, do enfeite do corpo, da valorização do corpo é muito grande. Muito grande. A cidade sobrevive disso. Vive de exportação de roupa e de moda e de estilo, de lançamento de moda nacional e mundial. E essa coisa do corpo, essa coisa da luxúria, era o problema da cidade e era o problema da igreja. Me recordo muito bem de uma igreja com 250 membros, que em 6 meses teve 10% dos seus membros colocados em tratamento espiritual. A começar de 2 pastores. Tiveram que ser desligados do hall de membros por causa da luxúria. O problema da cidade se refletindo na igreja. As dificuldades da cidade se refletindo na igreja. Por isso, eu me perguntei, como era Éfeso? Quais os problemas que haviam na cidade de Éfeso? Éfeso era uma cidade grande, cosmopolita, uma metrópole. Ela era a capital da província, do estado romano chamado Ásia. Havia na cidade de Éfeso todas as escolas filosóficas. Existiam na cidade de Éfeso os mais diversos templos. É famoso até hoje na cidade de Éfeso, nas suas ruínas, o templo da Diana, ou Afrodite, ou Artemis, de acordo com a tradução. Até hoje existe lá as ruínas desse templo. Mas não havia só o templo da Artemis, ou da Diana. Haviam diversos outros templos. Outro culto muito forte na cidade de Éfeso era o culto a Dionísio, o Baco, o deus do vinho. E outros tantos cultos existiam ali. Mas o maior problema que a cidade tinha era a sua filosofia. Esse era o problema da cidade. Em que pese existirem todas as escolas filosóficas, a escola mais forte que havia em Éfeso era a escola estoica. E a escola estoica era formada por homens que se achavam homens superiores. Eles eram mais austeros, eram estudiosos. Das escolas filosóficas gregas, talvez tenha sido a mais aplicada, a mais dedicada, a mais nobre, a mais culta. E os seguidores do estoicismo, que foi uma escola filosófica fundada por Zenão de Sítio, cujo nome se deve porque na cidade de Sítio havia um portal chamado Estoipocle, onde começou essa escola, por isso estoicismo. E essa escola dizia o seguinte, que o homem sábio é o homem contemplativo. O homem sábio é o homem que não se entrega às emoções. O homem sábio é o homem que se reserva e não se deixa levar pelas suas emoções. O homem sábio é o homem movido pela lógica, pelo logos, por aquilo que é científico. O homem sábio não se emociona. Para os estoicos, o homem que se deixa levar pelas emoções, ele se aproxima mais dos animais que são movidos por instinto.
O homem não pode ser movido por instinto, o homem não pode ser movido por emoções, o homem tem que ser movido pela razão. E os moradores da cidade de Éfeso se apaixonaram pela escola estoica. O povo da cidade de Éfeso se entregou aos ensinamentos da escola estoica. E a cidade de Éfeso era uma cidade de homens racionais, de homens que não se emocionavam, de homens contemplativos. Que dá origem, inclusive, a muitos povos que na nossa linguagem popular hoje dizemos, são povos muito fechados. Muito fechados. Dizem até de nós, os curitibanos, em que pese eu não o ser de nascimento, o sou de coração. Dizem até que nós somos descendentes dessa escola, porque os curitibanos são muito fechados. Os curitibanos não gostam de dizer bom dia. Os curitibanos não gostam de conhecer os vizinhos do prédio. Esse era o problema da cidade de Éfeso. As pessoas eram fechadas, contemplativas, racionais, pouco emocionais e pouco sociais. Mas um dia, na sua segunda viagem missionária, passou por Éfeso o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não ficou muito tempo na cidade de Éfeso. A sua passagem foi rápida. Ele pregou um dia, deixou Priscila e Áquila ali e seguiu a sua segunda viagem missionária. Pregou apenas na sinagoga e foi-se embora. Mas na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo veio, Priscila e Áquila já haviam começado uma igreja na cidade de Éfeso. E a igreja da cidade de Éfeso ia bem. Os irmãos eram animados. Os irmãos estavam felizes. Os irmãos já haviam tido contato com o Espírito Santo. Os irmãos já haviam sido batizados com o Espírito Santo. As manifestações dos dons espirituais já se podiam notar na cidade e na igreja de Éfeso. E na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passa por Éfeso e se apaixona por aquela igreja. Aquela igreja nova, mas vibrante. Aquela igreja nova, mas onde os irmãos cantavam com alegria, vibravam na presença de Deus, sentiam a presença do Espírito Santo, pregavam a palavra com ousadia, iam às praças e às sinagogas e faziam a vontade do Senhor Jesus. Uma igreja pujante, uma igreja feliz. E o apóstolo Paulo se apaixonou pela igreja de Éfeso. E resolveu ficar ali. E ficou 2 anos e 3 meses ensinando os irmãos de Éfeso, mentoreando os irmãos de Éfeso, formando obreiros na cidade de Éfeso, pregando para os irmãos da cidade de Éfeso, ensinando a igreja e fazendo o trabalho do Senhor. O apóstolo Paulo se apaixonou pela igreja de Éfeso. Mas o seu trabalho começou a ganhar corpo, o trabalho da igreja começou a ganhar força. E quando o trabalho da igreja começou a ganhar força, começou a atrapalhar o trabalho daqueles que viviam em prol da idolatria. As pessoas que fabricavam réplicas do templo de Diana, que fabricavam imagens de escultura, que fabricavam lembrancinhas do paganismo, começaram a ter prejuízo financeiro, porque as pessoas, ao invés de comprarem as lembrancinhas, os nichos e as réplicas do templo de Diana, começaram a ouvir a palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo pregada pelos irmãos de Éfeso. Começaram a se converter e largar do paganismo. E um tal de Demétrio ficou muito revoltado com aquilo, porque ele vendia réplicas do templo de Diana. E armou uma perseguição contra o apóstolo Paulo. Foi preciso o apóstolo Paulo ir embora da cidade de Éfeso. Mas a igreja ficou ali servindo ao Senhor Jesus. Mas a igreja começou a crescer, amadureceu e entrou na fase do meio.
Porque eu sempre digo que o começo das coisas são fáceis e o final também é fácil. Pastor Marco, quando nós estávamos no exército, no TFM, era assim, não é verdade? Começo do treinamento físico-militar, né, pastor português? Estou feliz, estou vibrando, maravilha, vamos lá, 1, 2, 3, e estou animado. Mas aí começa a corrida, sai pelo portão das armas, peito erguido, né? Nariz para cima, mas vai o primeiro quilômetro, vai o segundo quilômetro, vai o terceiro quilômetro, e chega no meio, e a fase do meio é complicada. E aí o comandante tem que começar a gritar: Lourenço, firma a cadência, Lourenço, firma a cadência, levanta a cabeça, peito para fora, Lourenço, firma. Porque a fase do meio é complicada. O final também é bom. Quando vai chegando no portão das armas de novo, opa, estou chegando no quartel, maravilha, vou tomar meu banho e vou para o rancho. Ah, o camarada já fica feliz de novo, já se alegra e levanta a cabeça de novo, né, pastor? Mas o problema é a fase do meio. Não foi à toa, eu penso, é meditação minha, não ensino ninguém sobre isso, que não foi à toa que o apóstolo ou que o profeta Abacuque fez aquela oração. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, Senhor, porque no meio é complicado. A fase do meio é a fase do crescimento, é a fase da estabilização, é uma fase de dificuldades. E a igreja de Éfeso chegou na fase do meio. E quando ela chegou na fase do meio, ela começou a ter problemas. E o principal problema da igreja de Éfeso está retratado pelo próprio Senhor Jesus Cristo na carta que ele, o Senhor Jesus, enviou para a cidade de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Em Apocalipse, no capítulo 2, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, João, escreve aí: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. É o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sei que vocês, igreja de Éfeso, vocês têm obras, vocês têm trabalho, vocês não toleram os maus, vocês desmascaram os falsos apóstolos. Eu sei que vocês são perseverantes. Eu sei que vocês muitas vezes foram provados e até hoje não desistiram. Eu sei das vossas virtudes, eu sei das vossas qualidades. E é o Senhor Jesus quem está dando testemunho. No verso 6, o Senhor Jesus diz: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. É o Senhor Jesus dizendo: eu odeio também, junto com vocês. Os nicolaítas
Nós somos gratos a Deus pelo carinho de sua audiência, gratos a Deus por nos permitir compartilhar esta palavra de Deus ao seu coração. Visite ainda neste final de semana uma de nossas igrejas. A Assembleia de Deus está presente aqui na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, em mais de 170 endereços. assembleiadedeus.org.br é o nosso endereço na internet. Acessando o nosso site, você conhece um dos endereços destas congregações que estão muito perto de você, muito próximos de sua casa, de sua residência. Neste site, você conhece também um pouquinho mais da Assembleia de Deus e entre em contato conosco. Deixe a sua mensagem, deixe o seu pedido de oração. Conhece um pouquinho mais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Curitiba. Nós desejamos a você e desejamos à sua família um ótimo final de semana e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.